Graça e paz, irmãos e irmãs. Estamos iniciando mais um momento de estarmos realmente na presença do Senhor, buscando a face do Senhor, crendo que Deus está conosco, que Deus contempla a sinceridade dos nossos corações e que Deus está realmente nos abençoando todos os dias. Quero começar com um texto bíblico que diz lá em Deuteronômio, capítulo 11, no versículo 26, que diz assim: Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Amém? É um versículo assim bastante sugestivo para nós que estamos começando, né, essa caminhada nessa semana, né? Eis que ponho diante de você a bênção e a maldição, né? Para que nós possamos entender que sempre tudo que acontece na nossa vida, a maioria das vezes é fruto das escolhas, fruto das nossas escolhas que nós fazemos, e sofremos consequências, boas ou ruins, de acordo com as escolhas que nós fazemos. E que bom que você escolheu estar conosco hoje. Que bom que você escolheu estar ao vivo, que você escolheu acessar esse vídeo. Que bom que você está conosco. Tenho certeza que Deus está contemplando a sua vida, está contemplando a sua família, com uma expectativa muito linda de nos abençoar e de falar poderosamente aos nossos corações. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Pai de amor, nós queremos agradecer a Ti pela oportunidade, Pai, que o Senhor nos dá de estar, Senhor Deus, na Tua presença mais uma vez. Nós Te louvamos, Pai, rendemos graças a Ti, bendizemos o Teu santo. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Rei, o Senhor é o Criador dos céus e da terra, é aquele que pode todas as coisas, é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Nós Te exaltamos, nós Te engrandecemos, nós Te adoramos, Senhor. Bendizemos o Teu santo nome, pela certeza que nós temos que o Senhor está conosco. E onde o Senhor está, coisas maravilhosas acontecem. Então, Pai, ministre essa presença graciosa, maravilhosa nas nossas vidas. Onde, Senhor Deus, esse vídeo alcançar, Pai, que a Tua presença seja real e verdadeira, que o Teu Espírito Santo possa estar trabalhando de uma forma especial, para que, Senhor Deus, o Teu nome seja glorificado e que a Tua palavra seja ministrada para a glória do Teu santo nome. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Vamos à palavra do Senhor nesta noite. Gostaria de lembrar sempre que o nosso compromisso aqui é de cultuar ao Senhor. O nosso compromisso aqui é de servir ao Senhor. O nosso compromisso é de proclamar as verdades do Evangelho, né? Não estamos aqui para curtir, para fazer um vídeo, como se fosse um youtuber, nada disso. Estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Que você esteja aí também da mesma forma, com o mesmo propósito, com um coração aberto, com um coração ansioso por receber mais uma porção da palavra do Senhor. E, acima de tudo, com um coração disposto em colocar em prática a palavra do Senhor, coração disposto a obedecer aquilo que o Senhor falará aos nossos corações. Amém? Então, convide aí a sua família, convide as pessoas que estão aí dentro da sua casa para estar junto com você. Estaremos agora ministrando a palavra do Senhor. Deus estará falando aos nossos corações. Amém, queridos? Lucas, capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 11. Lucas, capítulo 6, do versículo 6 até o versículo 11. Amém? Quero até pedir desculpa ao Noel,
Noel pediu para eu estar mandando o texto para ele antecipado, que o Noel todo dia está colocando não somente o endereço, né? Porque normalmente a gente coloca o endereço, Noel coloca o vídeo mesmo todo. O Noel pediu para eu estar fazendo isso, falando com o texto, passando pelo texto antecipadamente, para ele preparar direitinho, e eu simplesmente me esqueci, foi uma correria agora no final de tarde aqui em casa, não teve jeito, viu? Me perdoa, viu, Noel? Lucas capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: Sucedeu em outro sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida, ou era mirrada, ou em outra tradução, aleijada, seja como for. Aqui na minha tradução, a mão direita ressequida. Os escribas e os fariseus observaram-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhe os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: Levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles: Que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: Estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Amém? Queridos, essa é uma palavra assim, também conhecida, mas uma palavra que mais uma vez traz para nós um relato de um desses muitos encontros de Jesus narrados especialmente nos evangelhos, né? E aqui, é muito bom que nós venhamos estar sempre tendo oportunidade de meditar, de refletir em textos bíblicos que narram encontros de Jesus, porque realmente são oportunidades preciosas de, primeiro, refletirmos sobre o amor de Deus. O amor de Deus, de uma forma especial, de Jesus em favor do ser humano, seja ele quem for, né? Também uma forma maravilhosa de refletir sobre o poder de Jesus, que tinha e que tem, de transformar as pessoas, de mudar a realidade das pessoas, de ser realmente alguém que faz a diferença para alguém. Jesus tinha e tem essa capacidade. Jesus é Deus, Jesus tem todo o poder, Jesus tem toda a autoridade. Como também refletirmos sobre a capacidade, sobre a inteligência de Jesus, sobre a percepção de Jesus, sobre a sensibilidade de Jesus, de perceber o ambiente, de perceber as pessoas, de perceber a realidade que o cerca. Jesus era Deus, mas enquanto ser humano era um grande exemplo, um mestre maravilhoso. E aqui nesse texto tem isso tudo, essa percepção da realidade, esse poder e esse amor, né, sendo exemplificado aí de uma forma assim maravilhosa. E esse encontro de Jesus aconteceu num sábado, né? Dia da semana em que normalmente os judeus separavam para o descanso. Essa era a lógica, para o descanso. E de fato a disposição era de não fazer nada e de cumprir aquilo que para eles era a lei, né? E numa sinagoga, para dizer a respeito que era um lugar específico onde as pessoas se encontravam para poder, que é diferente do templo, né? O templo era um lugar mais assim formal, aquele ritual assim muito específico, todo cheio de regrinhas e tudo mais. Na sinagoga não.
Na sinagoga era um lugar mais informal, era um lugar mais popular, onde as pessoas tinham mais liberdade para ir, para frequentar e também para poder estar falando, tomando a palavra e coisas assim, né? Era numa sinagoga, era um lugar muito comum de Jesus estar anunciando, proclamando o amor do Pai, a graça e a misericórdia do nosso Deus. E Jesus estava lá nesse ambiente. Mas não somente Jesus estava lá. Havia mais dois tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoa que eu quero destacar é exatamente os fariseus e os escribas, que o texto deixa claro o seguinte no versículo 7. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Ou seja, a disposição destes religiosos, escribas e fariseus, não era de seguir a Jesus, não era nem mesmo de cultuar a Deus. A disposição deles não era para fazer algo bom, alguma coisa assim. Eles, como religiosos, que seguiam aquela lei, aquela tradição, aquela cultura, simplesmente foram mais uma vez, mais um sábado, porque o sábado eles iam para a sinagoga e foram mais uma vez, né? Cumprindo um rito religioso. E chegando lá, viram Jesus. E Jesus já meio revolucionário, meio assim, alguém que era diferente, os seus ensinos, sua postura de forma diferente. Eles não estavam ali para seguir a Jesus. Eles não estavam ali por necessidade, porque precisava de Jesus, com aquele sentimento de depender de Jesus, de clamar a Jesus, de buscar a Jesus, de adorar a Jesus. Não estavam ali para isso. Eles estavam ali religiosamente, tão somente para cumprir uma tarefa da semana. E além disso, estavam ali para atrapalhar, para perseguir, para maltratar, para vigiar, para estar realmente, de alguma forma, tentando pegar Jesus em alguma coisa errada que porventura ele podia fazer. Escribas e fariseus, homens comuns nos tempos de Jesus, e infelizmente pessoas também comuns no nosso tempo, na nossa realidade, que a disposição não é de servir a Deus, a disposição não é de estar na presença do Senhor, a disposição não é de cultuar a Deus de verdade. Talvez simplesmente se tornou religioso e ali vai pelo simples fato que em algum momento se tornou membro de igreja, de algum momento foi batizado, em algum momento da vida teve alguma experiência com Deus, mas foi se passando o tempo e foi se acostumando num comodismo, foi entrando numa rotina religiosa e foi se perdendo a essência, foi perdendo o amor, foi perdendo a pureza, foi perdendo o senso de dependência de Deus e estavam lá somente para perseguir, para maltratar, para criticar, para vigiar. No entanto, queridos, tinha alguém ali que estava precisando de Jesus. Esse homem, não sabemos o nome dele, mas o texto simplesmente diz que era um homem que tinha a sua mão direita ressequida. Não fala simplesmente uma de suas mãos, e fala especificamente a sua mão direita. Todos nós sabemos que a maioria das pessoas são destros, ou seja, usa muito mais a sua mão direita. E eu gosto de entender esse detalhe, né,
do autor bíblico enfatizar que era a mão direita para dizer que era uma parte importante, para dizer que era algo importante para aquele homem, que de fato aquilo fazia muita falta para ele, era a mão direita. Para que nós possamos entender, queridos, que este homem era alguém que tinha uma parte muito importante do seu corpo e, portanto, da sua vida mirrada, ressequida, diminuída. Para que nós possamos entender que esse homem, de alguma forma, ele se identifica conosco quando nós percebemos que muitas vezes estamos também com áreas da nossa vida ressequidas, com áreas da nossa vida que estão passando por problemas, que áreas da nossa vida estão sem essa fluidez, essa saúde necessária. Isso diz respeito especificamente ao nosso corpo físico, muitas vezes, porque pode acontecer de essa área na nossa vida ser o nosso corpo físico. Estamos doentes, estamos enfermos e nós, sim, a nossa saúde está mirrada, está ressequida. Mas pode ser também outras áreas. Pode ser, por exemplo, o nosso casamento. Pode ser, por exemplo, o nosso relacionamento com o nosso cônjuge, que muitas vezes, uma área tão importante, a mão direita, no sentido de ser algo muito importante para nós, e que muitas vezes, pelo desgaste do relacionamento, vai se perdendo aquela intimidade, aquela convivência saudável, e isso vai se tornando um problema seríssimo. As pessoas deixam muitas vezes. Eu que sou pastor, queridos, muitas vezes atendo as pessoas no gabinete pastoral, casamentos em crise. Você vê às vezes o casal assim, parece que está tudo bem, aí a gente senta, vai conversar e aí nós vamos ver que escassez, que falta de vida. Nada saudável aquela relação. O casamento muitas vezes se encontra mirrado, ressequido. Ou às vezes são os nossos relacionamentos com os nossos filhos, uma parte tão importante para nós, nossa mão direita muitas vezes, no sentido de que como nós amamos nossos filhos, e quantos pais, quantas mães sofrem porque não conseguem, depois que os filhos crescem, especialmente ou viram adolescentes, e depois crescem, jovens, não conseguem mais lidar com eles, não conseguem entendê-los. E os filhos também da mesma forma com os pais, aí vira essa crise dentro de casa, de relacionamento, de pessoas que se amam, mas que o relacionamento está em crise, essa mão direita está mirrada. Vamos lembrar também de situações financeiras. Talvez é a parte financeira, entramos num problema aí, numa enrascada, uma armadilha, essa questão financeira, e fomos fazendo mais conta do que temos condições de pagar, ou veio uma notícia ruim de ser despedido de um emprego, estava contando com aquele dinheiro, enfim. Muitas situações podem acontecer. Isso se torna um grande problema, porque vai se acumulando juros, cartão de crédito, banco, não sei mais o que, uma mão direita que está ressequida, que está mirrada, uma área da nossa vida tão importante. Se falta o dinheiro, falta uma coisa muito importante para o nosso dia a dia, né? Aí já surge a preocupação, porque o mês está chegando, tem que pagar as contas, tem que fazer a compra do mês e coisas assim, e não temos o que fazer. A mão direita está mirrada. E às vezes, querido, especificamente, temos consciência de que a nossa vida espiritual está mirrada.
Nosso relacionamento com Deus está ressequido. Não por culpa de Deus, mas por culpa nossa mesmo. Porque quando nós aceitamos a Jesus e fomos para a igreja, era um tempo tão maravilhoso, que nós orávamos e gostávamos de orar, que nós líamos a Bíblia todos os dias e Deus falava conosco todos os dias, que coisa incrível. E sentíamos um desejo muito grande de cantar cânticos que adoram o Senhor, e tínhamos uma vontade muito grande de ir na igreja. Mas isso com o tempo foi se perdendo, foi se passando. E aí, quando nós percebemos, estamos como aqueles que nós criticávamos antes, que fica só criticando, que fica só murmurando, escribas e fariseus que vão nos cultos às vezes só para vigiar, para criticar, para perseguir. Queridos, vida espiritual mirrada, relacionamento com Deus ressequido, a mão direita, no sentido que é uma parte muito importante, uma parte absolutamente necessária, para que nós possamos entender, querido, que esse homem se identifica perfeitamente com as nossas vidas. Muitas vezes, nesse tempo, por exemplo, de pandemia, nós precisamos sempre ter muita clareza de que, se não tomarmos cuidado, a nossa saúde emocional vai para uma situação de vida de estar mirrada, né? Porque a gente vai assistindo tantas notícias ruins e vai introjetando aquilo na nossa cabeça, no nosso coração, e não começamos a sentir falta das pessoas, relacionamento, não podemos sair de casa direito, e entramos numa neurose de tal forma que nós, quando assustamos, estamos entrando numa profunda depressão, temos que ir para o psiquiatra, temos que tomar remédio, não conseguimos dormir, uma situação terrível. Mão direita, mirrada, ressequida. Por isso, querido, esse texto nos fala muito. E esse homem, que não sabemos o nome, nos dá um exemplo muito especial de atitudes simples, mas que fazem toda a diferença para a nossa vida. Primeira atitude que esse homem nos dá como exemplo é a ideia de que ele estava no mesmo lugar onde Jesus estava. Mas aí alguém pode dizer, pastor, mas aí os fariseus e os escribas também estavam, mas com um propósito diferente, com a motivação diferente. Aquele homem não. Eu normalmente, quando eu prego esse texto no templo, né? Não é a primeira vez que eu prego, talvez você já está aqui me ouvindo, já me ouviu pregando alguma vez nesse texto. Eu sempre falo que a pessoa, quando deixa de assistir, de ficar em casa no culto de terça-feira, por exemplo, e vai para o culto, deixa ou escolhe não ficar em casa, e às vezes assistir novela, quando desculpa, está muito cansado e tal, porque mora longe, não sei o que, e vai assim mesmo para a igreja. E lá, sempre Jesus está lá na sinagoga, no lugar onde Jesus está com certeza. A possibilidade de termos um encontro transformador, vivificador com o Espírito Santo é muito maior no culto do que na frente da televisão assistindo uma novela ou assistindo um jogo de futebol. Não temos a menor dúvida disso. E por isso, queridos, é sim relevante enfatizarmos essa ideia que aquele homem escolheu, preferiu estar no mesmo lugar onde Jesus estava. Porque se isso não fez diferença para outras pessoas, isso especificamente fez diferença para aquele homem. Porque ele poderia estar na casa dele, fazendo qualquer outra coisa, poderia estar em qualquer outro lugar, mas ele escolheu, ele preferiu estar no mesmo lugar onde Jesus estava. E isso fez a diferença para ele.
Perceba, queridos, que no nosso caso, assim como nós comentamos ontem a respeito do congregar, e o congregar é a ideia do estar junto, estar em comunhão, né? Então nós temos um espaço hoje de congregar que não é o templo, por enquanto não é o templo. É essa página no Facebook da Igreja Metodista em Goiabeiras. Então, o lugar onde Jesus está neste caso é aqui neste espaço virtual, que temos muito maior possibilidade de ser abençoados, de acontecer um milagre na nossa vida, na nossa mão direita, nessa parte importante da nossa vida, estando aqui neste espaço, cultuando a Deus, ouvindo a voz de Deus, do que na frente da televisão, assistindo jornal, assistindo novela, ou do que fazendo qualquer outra coisa. Por isso é relevante dizer, esse homem preferiu. Lembra que no início eu disse, o primeiro texto que eu li foi: eis que eu coloco para você a bênção e a maldição. Deus falando, coloca a bênção e a maldição, o que você vai escolher, né? Lógico, evidentemente que se falássemos assim com a gente, lógico, nós vamos decidir pela bênção. Quem vai querer maldição? Só que no nosso dia a dia, muitas vezes, temos escolhido a maldição e não a bênção. Por exemplo, nesses casos que eu estou mencionando aqui. Amém, querido? Então, é a primeira atitude que esse homem nos ensina. Queremos ser abençoados, precisamos estar no mesmo lugar onde Jesus está. Amém? Segundo, esse homem, ele levantou e foi para o meio. É muito importante essa ideia de que ele teve que sair da sua zona de conforto, porque talvez era muito comum, fazia parte da rotina dele ir todo sábado na sinagoga. Só que aqui ele não somente teve que ir na sinagoga no sábado, mas ele teve que dar um passo a mais, sair totalmente da sua zona de conforto, sair da sua comodidade, da sua normalidade. Ele teve que se levantar e ir para o meio. Muitas vezes as pessoas com alguma deficiência física, como era o caso desse homem, muitos, não digo todos, mas muitos, eles tendem a se esconder, a se isolar, a ficar de uma forma mais que menos chame a atenção possível. Mas esse homem teve que sair da sua zona de conforto, ele teve que se levantar e ir para o meio, por causa do mandamento de Jesus, sob a palavra e sob a autoridade de Jesus. Ele se levantou e foi para o meio, para que nós possamos entender de uma forma clara de que muitas vezes Deus requer de nós um esforço a mais. Deus requer de nós que nós devemos sair da nossa caixinha, do nosso quadradinho e fazer coisas que normalmente não fazemos, por causa da sua obra, mas e especialmente porque nós precisamos, porque nós necessitamos da bênção, porque nós precisamos de ser curados, de ser libertos, de ter a nossa mão direita abençoada. E por isso, quantas vezes for necessário, nós vamos ter que sair da nossa zona de conforto, vamos ter que sair do nosso comodismo e fazer às vezes coisas que nós não gostaríamos de fazer e não estamos acostumados a fazer. Amém, queridos? Terceiro ponto, o texto diz também que esse homem, ele depois que já estava lá na frente, ele teve que estender a mão, o que também traz a ideia de se expor. Estendeu a mão em direção a Jesus, mas também a ideia do se expor, do ir mais além ainda, para que nós possamos entender que vergonha maior do que passarmos por um problema
vergonha maior do que nos expor para Jesus é termos um problema e sofrermos com isso e não agirmos para que isso seja mudado, sendo que nós sabemos que se nós irmos em direção a Jesus, nós vamos mudar. Temos a grande possibilidade de ser abençoados. Então, por isso, queridos, é que às vezes eu não consigo entender algumas atitudes de pessoas que, por exemplo, estão doentes, mas não gostam de... Até às vezes ligam para o pastor meio ressabiado, dizendo: pastor, não gostaria que o senhor comentasse com ninguém e tal, mas eu estou com um problema de saúde, né? Eu confesso que eu tenho alguma dificuldade para entender essa posição dessa forma, porque o que o texto nos fala aqui é que esse homem se expôs, estendeu a mão e todos viram a dificuldade que ele tinha. Quer dizer que nós temos que expor sempre, não, mas em determinadas situações, se for para o nosso bem, se formos para sermos abençoados, se formos para receber uma oração, se formos para ir em direção à cura, às vezes o nosso orgulho não pode falar mais alto do que a nossa fé. A nossa timidez não pode falar mais alto do que a nossa disposição em ir em direção a Jesus. E muitas vezes, em muitas pessoas, o orgulho, a timidez estão à frente, estão acima da fé e da disposição de ir em direção a Jesus. Infelizmente. Estão entendendo, queridos? Bem, antes, nós ainda de terminar, eu gostaria de enfatizar mais uma coisa. E Jesus curou aquele homem, conforme o texto nos fala lá no versículo 11. Não, no versículo 10. E ele estendeu a mão, ele assim o fez e a mão lhe foi restaurada. Mas antes, no versículo 10, tem uma expressão interessante que Jesus, antes de curar aquele homem, sabendo das intenções, principalmente dos fariseus e dos escribas, da disposição que eles estavam lá para criticar, para perturbar, Jesus fitou todos ao redor. O que é fitar? Fitar é observar com atenção, é prestar atenção, é ver de verdade. E Jesus vê de verdade. Jesus presta muito atenção. Jesus vê aquilo que às vezes nós não vemos. As ações, as reações. E Jesus tem a capacidade, inclusive, de ver o nosso interior. Jesus sonda os nossos corações. Conhece as nossas motivações, as nossas intenções, os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Por isso, queridos, é muito interessante essa ideia de que Jesus, antes de curar e no ato de curar aquele homem, Jesus fitou, Jesus prestou atenção em todo mundo ao seu redor. Sabia quem era quem ali. Ele sabia quem tinha fé, ele sabia quem estava ali para adorá-lo, para segui-lo, mas também Jesus sabia quem estava ali tão somente para criticá-lo, para poder estar vendo de alguma forma, pudesse prendê-lo, coisa parecida. Para que nós possamos entender de uma forma clara, e Jesus deixa muito claro isso no versículo 9, quando ele diz para todo mundo: disse Jesus, que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? É a pergunta que Jesus fez naquele momento e Jesus faz a nós. O que vos parece? O que é mais importante? Salvar a vida ou perder a vida? Fazer o bem ou fazer o mal? A lógica é, vamos fazer o bem. Ocorre, queridos, que muitas vezes, no caso dos escribas e fariseus, era o sábado, a instituição, o sábado, a religião. Mas hoje, nos nossos dias, temos
outras formas de sábado, por exemplo, as questões políticas. Quantas vezes as pessoas deixam de ir na igreja, deixam de ouvir a pregação, deixam de servir a Deus por questões políticas? O que vos parece que é mais importante, fazer o bem ou fazer o mal? Será que a questão política é mais importante do que fazer o bem? Será que a política, o fazer política é mais importante do que salvar a vida? O que é mais importante, a vida ou a política? O que é mais importante, a vida ou o time de futebol, ou a ideologia? Nós precisamos, querido, colocar as coisas nos seus devidos lugares e perceber que neste caso aqui Jesus foi muito claro: eu vou optar pela vida, eu vou salvar vidas, eu vou em direção daqueles que estão precisando de verdade. Não vou me importar com instituições, não vou me importar com regrinhas, não vou me importar com aquilo que deve estar num patamar muito abaixo, muito mais abaixo do que o valor que nós temos que dar à vida. E, portanto, terminamos dizendo isso, né? Que possamos nos colocar na posição deste homem, primeiramente. Este homem que, se estamos com a nossa mão direita, ou seja, alguma parte da nossa vida que está mirrada, querido, esteja no mesmo lugar onde Jesus está, neste espaço virtual, né? Esteja com disposição, que se precisar sair da sua zona de conforto, saia do comodismo, porque quem está precisando é você, somos nós que estamos precisando, e sob o mandamento de Jesus, na direção que Jesus nos dá, vamos, que vai dar certo. E, portanto, nós precisamos ter sempre muita clareza disso. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Entenda aquilo que Deus falou aos nossos corações. Percebamos, assimilamos, né, aquilo que é palavra de Deus para as nossas vidas nesta noite. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai de amor, eu quero neste momento colocar nas tuas mãos, Senhor Deus, a cada vida, Senhor Deus, que está ouvindo a tua palavra. Quantos, Senhor, estão com a sua mão direita mirrada, Senhor? Às vezes a vida espiritual, às vezes a parte emocional, às vezes, Senhor Deus, agora relacionamentos dentro de casa, com filhos. Senhor Deus, às vezes a vida financeira, às vezes a vida espiritual, às vezes a saúde física. Tantas partes, Senhor Deus, importantes, mão direita para nós, que muitas vezes estão mirradas. Nós clamamos a Ti, Pai. Venha operar um grande milagre, Senhor, assim como o Senhor fez na vida daquele homem. Opera, Senhor Deus, milagres. O Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor fitou todos que estavam ao redor. Nós clamamos a Ti, Senhor. Venha fazer isso conosco também. Sonde, Pai, os nossos corações, as nossas motivações sinceras de Te adorar e bendizer o Teu santo nome. Faça, Pai, um grande milagre. Venha, Senhor Deus da glória, restaurar a nossa mão direita, Pai, para a glória do Teu santo nome. Nós consagramos as nossas vidas ao Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Nós vamos à sessão abraços, né? Quero mandar um abraço especial para aquelas pessoas que nós registramos aqui. É possível que não tenhamos registrado todos, mas aqueles que estão aqui, tem muita gente conosco aqui, né? Então vamos lá: Carmen, Eliana, Giovana, Edilane, Leni, Guerra e Alexandre, Simone, Rosângela, o Naldo. Um abraço caloroso a todos. Também ao Paulo Barbosa, ao Alexandre Bianchi, a Sheila, a Miriam Barbosa, a Alba, o Obedias, um abraço forte, a Sônia, ao Pedro, ao Fábio, a Tereza, a Márcia Peixoto, Barra, Vantuir, um abraço para todos, para Thalita, para o Noel, para Francisca, para Rosa Nascimento, um abraço, para Marlene,
para o Marcos Vinícius, para Adriana Ferreira, para a Alia, para a Idalice, Maninha, um abraço, para o Genivaldo, para a Glória, para a Filhinha, para o Antônio, para a Kátia, para a Albina, para a Leodite, para o José Carlos, enfim, todos que estão conosco ao vivo, um abraço forte para vocês, também aqueles que estarão acessando este vídeo nas nossas redes sociais, um abraço, Deus os abençoe de uma forma especial. Alguns pedidos de oração chegam a nós. Por exemplo, a Alba agradece as orações pela Karina. Ela já está bem, graças a Deus. Louvamos a Deus, graças. Alba. Também a Miriam pede oração pelo senhor Maurílio, que foi internado hoje, e também para a cunhada da Miriam, Marilza, que é filha dele. Vamos estar orando, tanto pela Marilza, pelo seu Maurílio. Também vamos estar orando pela Dilma. Dilma mandou uma mensagem hoje pedindo oração por ela e pela família, e ao mesmo tempo pedindo oração pela Sara, neta da Dilma, que hoje está fazendo aniversário. Vamos continuar orando pelo Sérgio, pelo José Carlos, continuar orando pela Beth. Beth hoje foi encaminhada para o Hospital Dório Silva. Vamos estar orando pela Beth. Vamos estar orando enfim, por todos os pedidos que têm chegado a nós, né? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai de amor, Pai de misericórdia, quero neste momento, Senhor Deus, colocar nas tuas mãos cada pedido, Senhor Deus, que aqui foi mencionado. Louva o Senhor pela vida da Karina, louva o Senhor pela vida da Sara. Senhor Deus, bênçãos do Senhor, que o Senhor continue abençoando poderosamente essas vidas. Também te pedimos, Pai, abençoa, Senhor Deus, a vida da Dilma, a vida da Beth, do Zé Carlos, do Sérgio, do Maurílio. Senhor Deus, clamo a Ti também pela Marilza. Enfim, Senhor Deus, todas as pessoas que têm nos pedido oração, nós clamamos, abençoe-os, Pai. Venha curá-los, venha libertá-los, venha abençoá-los. Também aqueles que estão nas UTIs dos hospitais, clamamos a Ti, abençoe-os, Pai. Clamamos também pelos nossos governantes, pela nossa economia, pelos comerciantes, os empresários. Senhor Deus, abra as portas de emprego, abençoa que a situação da economia melhore, Senhor. Clamamos a Ti, Senhor Deus, pelos profissionais da saúde, Senhor Deus, pelos outros profissionais. Nós clamamos a Ti, Senhor Deus, especialmente, Dilma pediu pela Tereza, Senhor Deus, que está na linha de frente lá em Linhares. Cunhada da Dilma, abençoa a Tereza, nora da Dilma, abençoa a Tereza de uma forma especial, Senhor Deus, juntamente com a Tereza, todos, Senhor Deus, profissionais da saúde. Clamamos ao Senhor também, Pai querido, abençoa os moradores de rua, abençoa, Senhor Deus, os cientistas, enfim, Pai, nós colocamos tudo e todos nas Tuas mãos. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Estamos chegando ao final desse nosso encontro aqui. Quero renovar o nosso convite para que você esteja conosco também amanhã, às 20 horas, às 8 horas da noite. Temos mais uma live e eu espero que você esteja conosco. Convide outras pessoas para participar também. Esse vídeo daqui a pouco vai estar já disponível aqui no Facebook, então esteja compartilhando esse vídeo com outras pessoas. Enfim, que Deus continue nos abençoando, que tenhamos uma noite abençoada, um dia de amanhã abençoado na presença do Senhor. Deus nos abençoe, fique com Deus.